Olá, muito bom dia! Estamos aqui no Olhar de Lá e de Cá, transmitido na Rádio Rum 97,5 FM. E se você não estiver no norte de Portugal, também poderá acompanhar em rum.pt ou radio.olharbrasileiro.pt. Muito bom dia a todos, eu sou Rui Alexandre e como fazemos todos os domingos das 8 às 10 da manhã, trazemos música, informação, entretenimento com qualidade para vocês, para toda a comunidade luso-brasileira aqui em Portugal. E aqui conosco hoje temos a Carmelinda Araújo, que é formada em Pedagogia pela PUC de Minas Gerais, ou seja, uma conterrânea aqui de BH. Tem pós-graduações em Pedagogia Clínica Institucional, não é isso? E pós-supervisão escolar. Fez Neuropsicologia Infantil na Universidade do Porto. E hoje participa de projetos aqui na Pesquisa do Minho. Não é isso? Seja bem-vinda, Carmelinda. Bom dia, obrigada. Bom dia. Sim, eu sou graduada em Pedagogia, pós-graduada em Psicopedagogia e Supervisão Escolar, e fiz um curso de extensão na Universidade do Porto em Neuropsicologia Infantil. Isso sim. Muito bom dia, Carmelinda, seja bem-vinda. Muito obrigado pela sua presença aqui no Olhar de Lá e de Cá. Só que antes de iniciarmos nossa conversa, como fazemos todos os domingos, a gente lança um desafio para os nossos ouvintes. Lá vem ele. E para os nossos convidados que estão aqui nos estúdios da Rádio Rum. O desafio é simples, a gente quer mostrar a diversidade da língua portuguesa, a riqueza da nossa língua, né? Nossa língua, nossa pátria. Sim. Carmelinda, tem ideia do que significa arengar? Arengar? Arengar. Não. Eu ia trazer um outro termo, sabe? Mas era muito mineiro. Aí eu falei, não, ela vai vai acertar. Mineiro pra ela não vale. Mineiro não vale. Eu queria homenagear, falar, vou trazer mas eu ainda, no próximo programa eu vou trazer um regionalismo de Minas. Eu acho justo. O nosso falar mineiro, né? Não é? E arengar? Não faço ideia. Não faz ideia? É um termo usado no Nordeste do Brasil. Nordeste do Brasil? É. Esse também eu não conhecia, não. Como sempre. Bom, quer saber o que é? Sim. Tá curiosa? Muito. Mais tarde nós vamos falar o que é, tá No bom? último bloco a gente volta. Lá no último bloco nós vamos descobrir o significado de arengar. Para você que não é do Nordeste, para você que está aqui em Portugal e não conhece o termo, né, aguarde que até o final do programa nós vamos revelar o significado de arengar. Isso, e se você quiser contribuir para o nosso programa, também indicando alguma palavra de algum regionalismo, seja do Brasil ou seja de Portugal, mande pra gente através do Instagram olhar.brasileiro ou então pelo Facebook Olhar Brasileiro em Portugal. Bom, só para situar os nossos ouvintes, né, a Carmelinda, ela é educadora, não é? Psicopedagoga, atua há mais de 18 anos, não é isso? Pelo que eu... Há mais de 20. Há mais de 20, eu já estou desatualizado por 2 anos. Acho que pode colocar 30 aí. 30 anos? Nossa, então... nem parece. Tiquinha, mãe. Um tiquinho, coisinha. Mineiro é assim, né? Desse jeito. Mas, e tá apoiando um projeto de pesquisa aqui na UMinho, não é isso? Sim, eu trabalho em parceria com o professor Leandro Almeida, num projeto de pesquisa de uma professora brasileira, que é um projeto dela de pós-doutorado. Ela trabalha no Brasil colhendo os dados e eu ajudo aqui o professor Leandro a colher os dados em Portugal sobre as estratégias de estudos dos alunos do ensino superior. Perfeito. Carmelinda, teria como você falar para a gente de maneira mais sucinta sobre o tema da sua pesquisa? Nós estamos montando uma escala de estratégias de aprendizagem para aluno do ensino superior. O que é isso? A gente quer descobrir porque se os alunos vêm com estratégias de ensino, estratégias de estudo, ou se eles chegam na universidade sem estratégia nenhuma e vão se debater com aquilo que eles enfrentam na universidade, que é totalmente diferente do que eles viveram até aqui. Exato. E no final do primeiro ano, tem uma evasão muito grande das universidades. Aqui em Portugal... Aqui também? Sim. Porque no Brasil também é Brasil comum, é comum, né? principalmente na área de exatas, né? No Brasil, mais ainda. Mas também o país é muito maior, né? Mas aqui em Portugal também. E acho que, na verdade, no mundo inteiro, né? Depois do primeiro ano tem essa evasão. E se tem alguma relação
a falta de estratégias de estudo com a evasão no final do primeiro ano. E essa invasão, vocês já estudaram isso ou identificaram se é uma evasão ou se é só uma mudança de curso? Sim, tem outros projetos na universidade fazendo esse estudo. Certo. Se eles só estão mudando de curso ou se eles estão mesmo saindo. Só que esse dado é muito difícil de conseguir. Claro. Né? Então, a gente tem hoje em mãos aqueles que entram e aqueles que não se matriculam no segundo ano. Entendi. Então, a gente não sabe o que aconteceu com eles, né? A gente sabe que eles não estão mais no curso que eles se matricularam no E o no foco primeiro da ano. pesquisa é em compreender isso. Não, o foco da pesquisa De estudo. Tá. é da estratégia, se eles têm ou não estratégias de estudo. O que eles fazem para estudar. Ou se só leem, ou se só, né, marca no texto, ou se eles têm mesmo uma rotina, uma estratégia. Qual que é a sua a ideia inicial? Porque ainda não realizou a pesquisa ainda, né? Na verdade. Mas inicialmente, vocês acham que chegam com estratégia ou chegam sem? Aqueles que são bons alunos, eles chegam com estratégia, mas eles nem precisam tanto estudar, porque eles já são bons alunos, sabe? Mas eles aprenderam isso no histórico, na vida. Decorrer da vida acadêmica. Sim, né? E aqueles que têm dificuldade, eu como psicopedagoga, acredito que eles saíram atropelando pela vida. E num atropelo aqui, outro atropelo ali, chegou também atropelados, né? Exato. E eu acho que caímos naquela do ovo e da galinha, né? São bons alunos porque desenvolveram estratégias ou desenvolveram estratégias porque são bons alunos, né? Eu acho que tem essa questão, não é? Isso é complicado. Só que, de novo, como psicopedagoga, se a gente for pensar o tanto de transtorno que tem aí sem diagnóstico, né? Claro. Muita gente chegando na universidade sem um diagnóstico de um TDAH, sem um diagnóstico fechado. E aí deram conta da escola porque tiveram professores que incentivaram, ou tiveram escolas fora. Aqui no Brasil é professor de aula particular. Aqui são as explicações. Explicações, não é isso? São os explicadores. Que estão por trás, dando esse suporte. Acompanhamento, né? exato. E aí, quando chegam na universidade, eles estão sozinhos. E agora? Como é que vai ser? Né? Quem que vai me ajudar? E aí começa essa dificuldade. E uma das características do TDAH, que aqui é PHDA, né? Porque para nós no Brasil são transtornos e aqui em Portugal são perturbações. E tem conseguido avançar com esse trabalho, Carmelinda? Tá indo bem a pesquisa? Como é que tá indo? Porque é um dado difícil de coletar, né? Exato. Eu fico imaginando. O nosso primeiro desafio foi que os dados colhidos no Brasil não correspondiam com os dados colhidos em Portugal. A gente não conseguia achar nada, nenhuma resposta do Brasil. Em comum. Não é em comum. Tinha o mesmo peso que tem aqui em Portugal. Porque são situações diferentes, são contextos diferentes. Que legal, aí ressalta mesmo as diferenças. Sim. Né? E aí nós tivemos que voltar com outra escala, passar de novo pelos alunos brasileiros e pelos alunos portugueses. Colhemos dado em Minas Gerais, São Paulo e no sul do Brasil, e aqui na Universidade do Minho, para a gente conseguir encontrar um viés, né? Para a gente conseguir encontrar um caminho. Um instrumento de medição que pudesse ser aplicado a todos, né? E que desse um valor que fosse comparável, né? Isso aí está me chamando a atenção pelo seguinte. Olha a importância da pesquisa sem campo, né? O que eu quero dizer? Uma pesquisa feita lá no Brasil, ela não é automaticamente, diretamente aplicada em Portugal. Na verdade, você tem que ser em loco. Principalmente porque o nosso sistema, a nossa estrutura educacional, ela é bem diferente, né? Sim, sim. Aqui, quando os alunos vão para o nosso ensino médio, eles já têm que saber qual é a área que eles querem atuar. Exato. Exatamente. Né? Então, e eles
não sou, né? Quem sou eu para falar alguma coisa, mas são tão novos, né? Para poder já querer escolher o que vão fazer pela vida. Porque em 4 anos ali define o resto da vida profissional dele, praticamente. Sim. É muito novo para iniciar isso. Exatamente. Eles têm que saber pelo menos a área, né? Que eles querem. E no Brasil, os alunos escolhem no terceiro ano, no final do terceiro ano. Eu acho que até lá, no final do terceiro ano, eles ainda são imaturos. Exato. Para escolherem o que vão fazer, né? Gente, isso aí eu fico pensando o seguinte, mesmo a questão de imaturidade, mesmo quando a pessoa faz a escolha, é madura e faz a escolha. Há sempre mudanças, há sempre a possibilidade de recomeçar, de encontrar novos caminhos, né? Eu falo porque a gente aqui nessa vida de imigrante, a gente percebe isso, que faz parte da vida. Com certeza. Em qualquer idade, em qualquer contexto. Então, também, uma escolha errada lá atrás também não é. E isso também pode ser uma questão da evasão, né? No primeiro ano. Exato, porque a gente... eu sou professora de matemática, né? Na verdade, professora de cálculo nos cursos de engenharia, e eu pegava os alunos do primeiro... Os cálculos são nos primeiros períodos, eu pegava os alunos do primeiro período ao quarto período. Né? Cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3 e aí cálculo 4. E aí vai. Mas era muito perceptível no primeiro e segundo período aqueles alunos que não tinham o menor perfil para ser engenheiro, mas queria ser engenheiro porque achava que a engenharia iria lhe trazer ou prestígio, ou retorno financeiro. Ou pressão da família, ou pressão da família. Então, quer dizer, então é comum também, depois que está lá, falar... Eu não imaginava que tivesse tanto cálculo. Eu detesto matemática. O que você está fazendo aqui? Pois é. Você não gosta de matemática e optou por engenharia. Tem alguma coisa fora do contexto aí, tem alguma coisa que não está legal. Então, quer dizer, descobrir também, no curso de análise de sistemas, a gente vivia muito isso também, né? Análise de sistemas, o pessoal que optava por fazer sistemas de informação, porque gosta de joguinho, gosta de ficar no computador, fala, maravilha, vou lá fazer... Adoro brincar. Adoro brincar, vou lá fazer análise de sistemas. Chega lá, vai estudar programação, linguagem, né? Linguagem de programação, cálculo, matemática. Pra que matemática? Eu detesto matemática. Mas, eu ouvia isso todo dia, mas eu vim aqui para estudar tecnologia, eu não preciso de cálculo. Então, assim, era o meu desafio, era o quê? Mostrar que aquilo que eu estava lecionando era fundamental para ele dentro do contexto. A evasão é muito E a evasão é muito grande. Eles queriam só a criatividade do jogo, exatamente, né? Exatamente. Fala, exato. Esse jogo que você está jogando, alguém pensou nele. Alguém criou, alguém desenvolveu. Você está aqui para criar, para desenvolver. Isso mesmo. Né? Então, então a evasão se dava muito em cima disso também. Mas os jovens têm uma tendência a querer pular etapas, né? Eles querem imediatismo também, né? Eu nunca peguei num volante e quero tirar carteira. Exato. Né? Sem passar pelo processo de aprender a dirigir, né? Exatamente. Isso tem tudo a ver com aquela entrevista que fizemos com o Marcelo, né, Balbino, falando dessa velocidade, a velocidade do tempo, né? Do tempo que a gente está vivenciando, né? As pessoas estão tão rápidas, eu não posso perder mais tempo, eu já tenho que chegar lá, eu já preciso do resultado. O processo já não me interessa mais, né? E isso é ruim, porque a universidade é o processo, não é o resultado. É verdade. E espero que em breve a gente mude essa mentalidade, porque é no processo que tem o crescimento, que tem a maturação, né? Exatamente, exatamente. Isso, na verdade, o que existe é o processo, né? Só existe o processo. O resultado vão sendo vários resultados, mas ele nunca termina, né? Mas se a gente for pensar, a nossa vida é um processo, né? Exatamente. A gente tem o dia de começar e o dia de terminar. No meio dela, fazemos dela um processo. Exato. É interessante que a conversa aqui hoje vai muito além do tema, né? Porque essa identificação desse processo e valorização e percepção da importância desse momento vale em todos os contextos da vida, né? Sim. Seja desde o momento, por exemplo, no nosso caso aqui, desde o momento lá do Brasil, quando eu começo a analisar uma documentação para vir morar em Portugal. Não é? A falha está justamente em tentar pular processos. Então, acho que o assunto aqui hoje vai nos trazer, né, muita reflexão em todos os sentidos. Isso é um assunto que nós vamos abordar nos próximos blocos, né, que interessa muita gente, porque parece que isso se aflorou bastante, né? Não se discutia tanto esse tipo de tema, que são esses transtornos ou perturbações, né?
Que antigamente era, não, o menino é malandro, é não sei o quê. Hoje em dia já são casos que são estudados, são casos diagnosticados, quer dizer, não é malandragem da criança ou do adolescente, ou mesmo do adulto, né, que chega no adulto com essas dificuldades. Mas são problemas psicológicos que precisam de acompanhamento, de cuidados, né? Eu acredito que todo mundo quer fazer o seu melhor. Uhum. Todo mundo quer ser bom. Né? Até na maldade. Tem gente que destila o veneno, né? mas ele mas faz quer aquilo... fazer o seu melhor, Sim, não é? Exato. Se a coisa não está saindo da melhor maneira, tem alguma coisa errada no meio. Claro, claro. Né? Ninguém quer um pai e uma mãe puxando a orelha o tempo inteiro, porque não fez o dever de casa, porque não tirou uma nota boa. Eu prefiro ser um bom aluno e ficar tranquilo do que ter alguém aqui Exatamente. me incomodando o tempo inteiro. Exato. Né? Então, Exato. isso de ser malandro, preguiçoso, isso já caiu um pouco por terra. Claro. Né? Exato. Mas ainda tem muita gente que pensa isso. Exatamente. Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá pela RUM 97,5 FM, direto de Braga, Portugal. Acompanhe também pela internet, ao vivo, pela rum.pt, né, em direto, ou a qualquer momento a gravação deste programa através dos podcasts no site da RUM ou em olharbrasileiro.pt. A lembrar que o programa também é gravado em vídeo e pode ser acompanhado pelo Facebook Olhar Brasileiro em Portugal ou pelo nosso canal, pela TV Olhar, na Mel. Aperta a teclinha verde, canal 1001. E em breve por streaming na tv.olharbrasileiro.pt. Chegou a hora de fazermos uma pausa, nossa prosa mineira, né, e escutarmos o nosso primeiro bloco musical com a nossa querida DJ Verinha Pinheiro, que preparou uma seleção especial de músicas para o nosso programa. Bom dia, Verinha, o que nós temos para hoje? Bom dia, Verinha. Olá, estamos de volta no Olhar de Lá e de Cá. Eu sou Alexandra Gomide e hoje conversamos com Carmelinda. Falamos de espectro do autismo, PHDA e perturbações de aprendizagem. Pois é, esse é um assunto que muito nos interessa, porque o nosso menino menor, O mais novo. o mais novo, foi diagnosticado, que lá no Brasil chamamos de TDA, né? TDA. Ele não tinha o H, ele não tinha hiperatividade, ele só tinha o déficit de atenção. Mas ele tinha, viu? E era forte. Era impressionante as situações que a gente vivenciava, né? E a gente sabe que existem duas escolas, né, Carmelinda? Uma francesa, até na época que nos falaram, que é aquela que vai mais na mudança de hábitos, de atitudes, na interferência da família e tudo, e uma escola mais americanizada, que é... Vamos medicar. Ritalina. E outros medicamentos. Né? Eu saí do consultório, nós fizemos um acompanhamento psicológico, claro, porque tem que fazer. Ele tinha mesmo, engraçado, tinha, e acabou, por incrível que pareça. Ele tinha o déficit de atenção gravíssimo, mas a gente optou por não medicar. A gente tinha a receita da Ritalina, mas não medicamos. E curou. Curar, não sei. É isso que eu fui falar, né? Porque não é. Curou. Sim, mas até então ele tá bem. É isso, né? Isso. Mas ele fez muitas terapias? Assim, teve cuidado com... Ou foi por conta de vocês? Terapia com papai e mamãe. Foi um negócio muito interessante. A gente começou a desenvolver estratégia sem saber que era. A gente sabia que ele tinha déficit de atenção, a gente percebia isso, mas nós somos educadores, aí ainda facilita um pouco. Sim. A gente interviu. Então a gente foi criando estratégias do tipo, a gente fez um quadrinho com estrelinhas e tem que tomar banho, horário disso, horário daquilo e tudo, porque ele era completo, mas ele era num nível. Por isso que eu falo que curou. Ele era mais ou menos assim para conversar quando a gente chamou a atenção. Papai, sabe aquele bicho que tem uns negócios assim nas costas? Eu falei, camelo? Isso. Então é o seguinte, papai, estávamos no zoológico, a gente fez um passeio no zoológico, e tinha, como é que chama mesmo? Camelo. É isso, esse bicho aí, tinha um camelo. Tinha um camelo lá, e aí o camelo começou a babar. E aí, qual que era o nome mesmo? Sabe, nesse nível de esquecimento, de déficit de atenção. Eram situações... Ele não retinha, né, as informações. Nada. Hoje ele tem uma memória prodigiosa. Né? Mas tudo nesse trabalho a gente foi fazendo meio que sem muito
orientação, mas aí, quando a gente identificou que a coisa era grave e tal, claro, nós procuramos e aí tivemos as orientações da Aí ele fez os exames psicológicos, aí fez tudo. Fez, onde saímos de lá com a receita e tudo, fizemos alguns acompanhamentos, mas ele já estava, quando a gente chegou a esse nível, ele já estava bem melhor. Ele já não estava nesse grau de desatenção. Eu acho assim, TDAH não tem cura, né? Uhum. Ele vai ser tratado e vai melhorar de condição. Ele conseguiu se organizar. É isso que você está me falando. Ele era mais desorganizado, sabe? Sim. Né? Sim. E era muita informação, ele queria fazer tudo ao mesmo tempo e acabava não fazendo nada. Exato. Não é? Exato. E aí isso de que, mas como é que chama? Tem crianças, por exemplo, que têm falha no processamento auditivo central, que se você der mais do que 3 comandos, e o TDAH também tem isso, né? Uhum. Se você der mais 3 comandos, ele vai falar para você, hã? Quer dizer, não entendi nem o primeiro, como é que você me dá 3? Claro. Exato. E também é o que acontece também com as crianças quando elas estão fazendo avaliação. Por exemplo, se numa mesma questão tem 2 perguntas, ele responde a primeira e a segunda fica sem responder. Então, a nota dele cai na Claro, porque prova. está incompleta, é uma resposta incompleta. Exato. Porque Para só o professor. Né? Sim, porque só respondeu pela metade. Mas eu respondi, está respondido, né? Então, ele conseguiu se organizar. E criar estratégias também, né, para poder lidar com isso. Lidar com isso. E Claro. vocês também ajudaram. A partir do momento que fizeram esse quadrinho com estrelinha, por exemplo, se eu não fizer, eu não vou ganhar. Então, A gente percebeu uma necessidade muito forte do reforço positivo. sim. Ele respondia muito bem ao reforço positivo e muito mal ao negativo. Que bom que vocês chegaram a essa conclusão. Mas aí foi também com a ajuda de psicopedagogo, nós fizemos todo um acompanhamento. Porque como a gente estava dentro da universidade, e na universidade tinha um curso de psicologia, nós convivíamos com os nossos amigos psicólogos, então a gente acabava conversando muito informalmente sobre o assunto e isso aí foi nos dando muito suporte. Deixa eu contar uma história para vocês de uma menina que eu atendi já no 2º ano do ensino médio. Que seria o secundário aqui. Para os nossos ouvintes, seria o 11º ano. Isso. 11º. Isso. Ela chegou eu a conhecia desde pequenininha e ela chegou na minha sala para o atendimento. E a mãe veio conversar comigo primeiro e falou que a filha não queria saber de nada, que ela estava muito preguiçosa, que ela chegava em casa e ela só queria dormir, que um ano anterior ela tinha passado de ano pelo conselho de classe e que naquele ano o conselho não ia aprová-la e que ela já estava com as notas perdidas e que o ano já estava perdido. Aí eu falei assim, não, isso não, vamos me dá um tempo, vamos lá. Aí ela chegou no outro atendimento, e eu falei com ela, eu falei assim, e o que você quer ser? Eu não quero nada. Eu só quero sair da escola. A única coisa que me agrada é eu saber que eu vou sair dessa escola. Eu tô vindo aqui para você me ajudar a convencer meus pais que eu preciso mudar de escola. Porque essa escola não quero, eu não dou conta dela. E eu falei assim, não dá conta? Então, vamos fazer os testes, vamos ver o que está acontecendo. E aí comecei a fazer os testes com ela e vi que ela tinha um grau alto de PHDA, né? E quando eu fui fazer a anamnese com a mãe ficou arrasada. Eu falei assim, olha, não é preguiça, ela precisa ser cuidada, ela precisa ir ao médico, e encaminhou para o neurologista chegou à conclusão de que tinha mesmo, fez o exame do sono, né? Fez uns outros exames e chegou à conclusão de que ela tinha mesmo. Ela começou a tomar um medicamento que não é Ritalina, porque agora tem mais outros medicamentos melhores, né? Que tem um efeito maior. E ela conseguiu reverter esse quadro. No final do 3º ano, ela passou numa universidade federal, lá em Minas Gerais, em jornalismo. Uma menina que chegou 1 ano e meio falando que não queria nada da vida. Para encontrar o caminho dela, sabe? E por que ela foi só diagnosticada lá no 2º ano? É porque é grande, né? Porque ela sempre foi uma boa menina. Porque eles acham que
que o déficit de atenção e hiperatividade, a hiperatividade é maior do que a desatenção. Mas, às vezes, a hiperatividade é dentro, sabe? É na cabeça, é a cabecinha que não para. Então, quando você fala para mim do seu filho, que ele não lembrava o nome do camelo, eu acredito que estava uma avalanche de coisa na cabeça dele. Exato. E o que ele menos lembrava era o nome do camelo. Mas ele queria te contar tudo o que tinha acontecido de uma vez e atropelava as coisas. Né? E aí ela é uma daquelas alunas que passam despercebido na sala de aula, porque nunca deu trabalho de comportamento, nunca deu trabalho de nota, porque enquanto era menor a mãe supria a necessidade, depois que cresceu mais um pouco, teve os professores, os explicadores, né, para suprir as necessidades. Exato. Quando ela se viu enfrentando química, física, biologia, ela ficou apavorada e não quero mais escola, eu quero sair daqui. Né? Mas e quantos que chegam lá nessa hora ou chegam na universidade sem um diagnóstico e desistem e saem e abandonam, né? E entram em outro curso e abandonam outra vez, e entram em outro curso e abandonam outra vez. E quando vão para o mercado de trabalho, fazem a mesma coisa. Eles entram num emprego e abandonam aquele emprego. Na primeira semana é o melhor lugar do mundo, que eles encontraram o lugar. Muito intenso, né? Eles encontraram o lugar deles no mundo. Na segunda semana, mais ou menos, na terceira, o que eu estou fazendo aqui? Né? Então, precisa ser olhado, precisa ser cuidado pra gente. É porque tem muitos rótulos, sabe? E a gente tem que jogar por terra esses rótulos. E às vezes um medicamento bem medicado, bem prescrito, claro, né? Ele faz diferença demais. Eu não sou a favor de ficar medicando, né? Todo mundo, tanto que na universidade lá, na UFMG, eu fiz um curso de homeopatia para eu tentar ajudar os meus meninos, né? Sem tomar muito medicamento. Só que para muitos casos, claro, precisa do medicamento, sabe? Ele que vai ajudá-los a centrar e a dar conta de ficarem mais firmes nos propósitos deles. Eu acho que a dificuldade aí é justamente nesse diagnóstico. Porque o que acontece? O PHDA, estranho pra gente, né? Para mim também. O nosso TDAH aqui entrou na moda. Sim. Na verdade, a gente fala que acabou virando modismo, que todo mundo, uma criança mais alegre, mais brincalhona, ela já era diagnosticada. Ou mesmo desinteressada. Ou mesmo desinteressada, já era diagnosticada. E aí banalizou-se muito. Sim. E isso acabou gerando também uma dificuldade maior de diagnosticar aquilo que é real. Aqueles casos que realmente necessitam daquele tratamento, daquela intervenção. Isso é muito sério, né? É isso que eu estou falando. São os rótulos e a banalização mesmo. Exato. E que não pode acontecer. Porque é um problema sério, que acarreta um monte de coisa pela vida das pessoas, sabe? Quando a gente fala assim, fulano já perdeu um monte de oportunidade de trabalho. Não, ele não perdeu, ele não deu conta. Né? Perder parece que foi de má vontade. Eu lembrei de uma situação aqui que eu vivi com uma vizinha, né, nossa, lá em BH, morava no primeiro andar do prédio que a gente vivia, e ela tinha o TDAH, e ela entrava em desespero, separou do marido, porque era uma loucura, e a gente assustava um pouco, ela chegava a bater na minha porta, ela batia, Alexandra, por favor, me ajuda a organizar a minha semana. Eu tinha que descer e montar para ela, segunda-feira, tantas horas você vai fazer isso, tantas horas você vai fazer. Terça-feira, eu que montava para ela. E ela pegava aquele quadro dela e olhava, e ela não conseguia. Se não fizesse isso, ela perdia o emprego, perdia o horário, ela não ia trabalhar. E ela era uma arquiteta, tá? Uma arquiteta da Caixa... Como é que é? Da onde que ela era? Era da Caixa. Ela fazia avaliações para a Caixa Econômica Federal. Imagina. Então, assim, tinha boas oportunidades, mas foi virando um transtorno a vida dela, com o filho, com o marido, profissionalmente. E a gente era inacreditável, porque era uma coisa nova para mim. Eu falei, como que a pessoa não consegue entender o que ela tem que fazer amanhã? Mas não dá conta.
Não dá conta. É impressionante isso. E não é porque ela não queria. Não, a gente via que não era. E essa organização é que precisa acontecer na vida deles, sabe? E a cabeça acalmar, porque às vezes a perna não está batendo, a mão não está batendo, mas a cabeça não para de funcionar. Ela o tempo inteiro está em movimento. Está em movimento. Ou e na hora de dormir... Também não para. Não. Ou seja, é fundamental esse apoio, esse olhar também daqueles que estão em volta, dos familiares, dos amigos, daquelas pessoas que são mais próximas, para ajudar nesse processo. Sim. É porque às vezes quem está lá no olho do furacão não consegue ver a borda, né? Mas é isso que eu ia perguntar agora, porque num grau mais grave, como o dessa amiga nossa, ou num grau até mediano, como era o nosso filho, a gente consegue até identificar, mas existem graus menores que de repente a gente não vai identificando e a coisa vai crescendo. Quando chega lá na vida adulta, aí é que vai se manifestar de maneira muito mais grave. Como que a gente identifica aí, se tiver alguma dica para os nossos ouvintes que estão assim, será que o meu filho é só preguiçoso ou ele tem alguma perturbação, algum transtorno? Como é que a gente consegue identificar de maneira naqueles que não são tão óbvios como esses casos mais graves? Então, os que passam despercebidos são os piores. Pois é, isso né? que eu fico pensando. É quando começar a ver que a vida não está caminhando, sabe? Mas aí... Nada flui. Nada flui. Nada flui. Eu acho que Isso pode acontecer na infância, na adolescência, na vida adulta. Sim. É o que eu falei antes, da felicidade, né? De que cada um quer fazer o seu melhor. Se não está fazendo o melhor, é porque alguma coisa está dando errado. Alguma coisa não está em sintonia. Tem que prestar atenção naquilo ali. Sim, E a minha filha também tem TDAH. E a mesma coisa de vocês. Não vou medicar, vamos cuidando, vamos cuidar. Nós não chegamos nessa assim, não vou medicar. Nós falamos o seguinte, vamos ver até onde vai. A gente estava com a receita, tanto que a gente não rasgou, eu tenho a receita até hoje. Se a gente perceber que ele não está dando conta... Que aquilo está gerando sofrimento, aí a gente iria vamos intervir. entrar com a medicação. E foi o que, inclusive, que a psicopedagoga nos orientou. Olha, está aqui a receita. Assim que você sentir que ele já não consegue mais sozinho, entra com a medicação, que isso vai ajudar e ele vai se sentir melhor. Isso mesmo. Foi isso que... E até hoje a gente não sentiu a necessidade. Isso mesmo. Então, e aí a minha filha já estava, ela é engenheira mecânica, estava na metade do curso de engenharia e falou para mim, não vou continuar, não quero. Na verdade, ela já estava mais da metade. Eu não quero, não vou continuar, não vou terminar esse curso. Eu falei, como e assim? Até então nunca tinha te dado indícios que poderia ter alguma Sim, não, eu sabia ali. Que tinha desde pequenininha. Eu sabia que ela tinha, mas ela dava conta. Nunca foi prejudicial. Isso. Quando ela quis abandonar a universidade, aí eu falei assim, não, agora não podemos, vamos procurar ajuda, porque agora chegou no nosso limite. E aí, fomos ao neurologista, ele passou um medicamento novo para ela e ela começou a tomar. E ela falou uma frase para mim que eu não vou esquecer nunca mais. E quando ela fala, eu olho para as crianças que vêm para mim e eu penso a mesma coisa a respeito deles. Ela falou assim, mãe, por que você me deixou sofrer tanto tempo? Ai, gente, nossa. Forte. É forte isso. Pois é. E aí, quando eu olho para o filho dos outros, eu penso, por que sofrer tanto tempo? Não é? Bom, para você que chegou agora, no começo desse programa, perguntamos o significado de arengar. Né? Se você não sabe o que significa, logo, logo vamos revelá-lo. Bom, está na hora então de chamarmos a DJ Verinha para nos mostrar o melhor da música brasileira. Vamos dar essa pausa musical e voltamos em breve com a nossa conversa. Este é o Olhar de Lá e de Cá, pela RUM 97,5 FM. Eu sou Rui Alexandre, estamos conversando aqui com a Carmelinda, psicopedagoga, sobre educação, sobre perturbações, transtornos, ok? Você pode acompanhar esse programa ao vivo pela rum.pt e os podcasts dos programas gravados no site do Olhar Brasileiro, www.olharbrasileiro.pt ou pela rádio universitária Rádio Rum, rum.pt.
E se quiser acompanhar os bastidores dessa gravação, basta acompanhar o Instagram Alexandra Gomide ou o Facebook Alexandra Gomide em Portugal. Mas se quiser também acompanhar a gravação desse programa na íntegra, acione TV Olhar no canal Mel 1001. Bom, Carmelinda, nesse bloco a gente queria falar um pouco sobre dislexia. E isso é uma coisa assim, para começar a conversa, que é uma percepção minha, eu não sei agora, não é um especialista falando, porque eu não mas eu estudei nos Estados Unidos e lá a dislexia é muito forte. Tem a ver, essa que é a minha pergunta, porque o inglês ele não é uma língua silábica, né? É diferente. Eu vejo poucos casos, pelo menos eu conheci poucos casos de dislexia no Brasil. É porque existem poucos casos mesmo, tem a ver com essa questão da linguagem, ou é porque não é diagnosticado? É porque os Estados Unidos estão muito além, né, do diagnóstico do que no Brasil. Uhum. É muito adulto sendo diagnosticado em dislexia adulto. Uhum. Né? Em criança foi passando despercebido, é uma troca ou outra, mas hoje, em tudo, sabe, Rui? Uhum. Em todos os casos, aumentou muito o diagnóstico das crianças. Por quê? Porque as pessoas que estão na área da educação, psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo, eles têm esse conhecimento agora, né? E estão inseridos lá nas escolas e tem um olhar diferenciado. Então, muita gente, não é que aumentou, é porque muita gente passou despercebido. Uhum. E a dislexia é cruel, sabe? Eu imagino. A Carmelina fala e sofre a gente percebe que é sofrido para você. Sofrido. Porque você sabe do sofrimento das pessoas, né? Você imagina, você lê um texto com muita dificuldade. Quando você chegar no final dele, você não sabe o que você leu. Mas isso não tem nada a ver com ser analfabeto funcional, né? É uma incapacidade mesmo de traduzir aquela simbologia em algo significativo, não é isso? Isso. Eles decodificam os códigos, mas é tão difícil decodificar os códigos que a compreensão fica... Que ele perde a compreensão. Gasta toda a energia em tentar decodificar e não consegue o significado. Sim. Cruel. E você tem acompanhado, como é que tem sido isso aqui em Portugal? Aqui eu não tenho acompanhado, porque o trabalho aqui em Portugal, ele é feito pelas psicólogas nas escolas, né? Eu fiz um curso agora de coach, mentor e coach, com certificado internacional, então que vai me habilitar a atender como mentor e coach. Só que esse conhecimento está em mim, né? Eu não vou poder ajudar em diagnóstico, não vou poder fazer relatório, mas se eu percebo alguma coisa lá na hora dos meus atendimentos, claro que eu vou encaminhar para alguém. Claro. Né? Falar assim, olha, tem alguma coisa de diferente aqui, vamos procurar uma ajuda, vamos procurar alguém para cuidar, que aqui é diferente do Brasil. No Brasil, eu podia fazer um relatório com todos, Exato. com tudo aquilo que eu tinha percebido e encaminhar para um médico. Não é isso que faço aqui, né? Não é isso que vou fazer aqui. Vou encaminhar para quem precisa, para o caso de quem precisa. Por exemplo, uma dislexia tem que encaminhar para um terapeuta da fala, né? Porque ele é que vai fazer qual troca fonêmica, quais são as trocas, o que ele omite, o que ele troca, o que ele não consegue mesmo, né? E quais os casos que você tem mais lidado aqui? Porque você já está atendendo. Sim, sim, mas eu tenho acompanhado algumas crianças com dificuldade de adaptação na escola. Ah, tá. Então, na verdade, seu foco aqui tem sido mais essa questão de quem chegou do Brasil e veio para cá? Ou não necessariamente? Não necessariamente. Eu tenho um atendimento com português, sim. Atendo uma criança autista, mas não é diagnóstico. Eu faço trabalho com ela de psicopedagoga. Entendi.
coach. De apoio. De apoio. Um trabalho de Entendeu? apoio, Sim. de estímulo Sim. melhor. Que é diferente da ajuda do diagnóstico. Psicopedagogo nunca pode dar diagnóstico, nem Claro. aqui, nem em lugar nenhum. Claro, claro. Mas a gente, com os testes, a gente levanta hipóteses. E com essas hipóteses a gente encaminha para pro quem precisa ser Sugere encaminhado. que façam uma avaliação com Isso. um especialista. Isso, né? Aqui eu vou fazer um atendimento e durante esses atendimentos de mentoring e de coach, se eu perceber alguma coisa, eu vou encaminhar, vou mandar para quem precisa ser encaminhado, né? Porque o conhecimento está aqui, né? Exatamente. Existe relação entre o agora já nem é PHDA, né? Isso. PHDA, que é o PHDA. TDAH nosso, e dislexia? Existe alguma relação? A gente chama de comorbidades. Nada pode vir sozinho, sabe? Pode vir sozinho, pode vir acompanhado. Então, imagina um dislexo desatento, imagina um dislexo hiperativo, imagina um dislexo desatento e hiperativo. Porque sabe o que isso me lembra? O nosso caso lá, nosso filho pequeno, ele teve que passar por fonoaudiólogo, porque ele trocava letras. Né? Mas foi rápido. Foi 1 mês de tratamento e ele virou outro. Mas foi bem nessa época. E eu não. Agora que você está me falando isso, será que uma coisa já não tinha relação com a outra e uma acabou ajudando a outra? Porque o tratamento com o fonoaudiólogo, que rapidinho ele trocava muito Ele recebeu o alta do fonoaudiólogo muito rápido, né? Muito Foi muito rapidamente. rápido. Foi muito rápido. O atraso na fala tem mais comorbidade, sabe? Na verdade, o atraso na fala é um sinal vermelho para todas as outras coisas. E a gente tem que estar muito atento às crianças, né? Eu falo isso porque o nosso menino, tadinho não, porque ele foi muito feliz. Mas ele sofreu no início da escola. E olha a importância da escola nessa questão. Eu fui numa reunião de pais e normal, o menino estava normal, mas a gente já percebia que ele chegava na porta da escola, ele ficava olhando. Ele não queria ir mais para a escola. Ele não falava que não queria, mas ele chegava lá, você via que ele não entrava com prazer, ele parava, ficava assim, qualquer coisinha era desculpa para não entrar. E é importante os pais ficarem atentos a isso e tentar entender o motivo da criança não querer ir para a escola. Porque quando eu questionava ele por que ele não queria ir para a escola, sabe o que ele me respondia? O piso lá é feio. O piso lá é horrível. Porque, na verdade, ele não sabia explicar por que ele não queria ir para a escola. O que ele estava sentindo. Mas olha, a primeira reunião, e olha que é uma escola que tem psicopedagogo, era uma que tem escola extremamente conceituada em BH. Depois eu te falo o nome. Mas era uma excelente escola. E é uma excelente escola. É uma excelente escola. E interviu muito bem quando a gente sinalizou. Mas a professora não estava preparada. E aí ela fez um relatório, lá tinha um relatório. Quando eu fui na primeira reunião, e aí a diferença, né? Por exemplo, eu sou educador, meu olhar já é um olhar de quem está procurando as questões. E aí eu perguntei assim, essa frasezinha aqui, ó, porque o resto estava tudo maravilhoso, mas ela fez uma frase, eu já não me lembro qual era. Eu falei, você parou na frase. Parei nessa frase e falei, o que significa isso aqui? Eu vi que ela até endireitou, aí eu já não gostei. Ela falou, não, é porque a turma está nesse nível. A gente espera que esteja nesse nível. Tem alguns que estão nesse nível tal e tem uns que estão nesse nível tal. Ele estava no meio intermediário. Eu falei, mas ele não está nesse nível. Era para ele estar lá? Era para ele estar lá. O que ela quis dizer é o seguinte, aqueles que estavam lá embaixo iam reprovar e ele estava assim, vai reprovar, não vai reprovar. Ela ia sugerir isso. E eu virei e falei assim, e por que ele não está lá? Ele tem dificuldade. E o que significa estar lá? Já está começando a ler, já começa a fazer as palavrinhas, já começa a falar. E ele não está. Era a alfabetização, olha, um período muito importante. Eu falei, ele não está lá? Não. Mas ele tem dificuldade? Eu perguntei para ver se assim, ele tem. Não, tal, mas aí eu falei, o que está sendo feito? Eu coloco ele com os outros meninos lá, mas como ele já tem o TDAH, aí ele acabava desinteressando porque ele não conseguia contextualizar aquilo. Resultado. Passei as férias alfabetizando meu menino. Esse menino, quando ele começou a ler, ele virou outro. Ele renasceu. Ele renasceu. Foi muito forte. Foi forte. Porque você viu, e ele queria, ele passou as férias, eu fui... Nós estávamos num resort lá no Rio Quente, imagina que criança ama aquilo ali, e ele queria estar no quarto, no hotel, estudando, porque ele estava aprendendo a ler. Eu fui à internet, graças à internet tem tudo hoje em dia,
E eu sozinho peguei assim, quais são as estratégias. De alfabetização. Aquele O Rui negócio literalmente alfabetizou. Então, olha, Ele virou outro. vocês falaram aquilo que eu tinha dito, olha. Todo mundo quer fazer o seu melhor. Sim, sim. Ele trocou as férias para ele fazer o melhor dele. Sim. Tá vendo que não tem preguiça? Que se a coisa não caminhou é porque tinha alguma coisa. Mas eu tô trancada. alertando que olha a importância da escola, porque... E dos pais também, né? Os pais têm essa sensibilidade, porque é muito forte. Teoricamente, quem tem que Pois estar é. preparado para isso é a escola. Sim. O pai, quer dizer, nós somos educadores, a gente tem uma vantagem em relação aos outros pais que estão no dia a dia. Isso é importante. Isso é importante que nessa reunião, o que nós colocamos foi justamente, principalmente você, né, Rui? Foi. O Rui colocou, vocês iam esperar meu filho ser reprovado para me comunicar que ele tem alguma dificuldade? Eu nunca fui ausente da escola. Por que eu não fui comunicado imediatamente? No primeiro, desde o começo Que ele eu não poderia estava ajudar. acompanhando a turma. Pois é. Porque isso já era meio de ano, né? Já Sim. era meio de ano. Quer dizer, ele passou... ele foi até o meio do ano Sofrendo. Com muito sofrimento, com os colegas lendo e ele sem conseguir ler. Pois é. E ele estava lá na primeira fase, que era não conseguir aglutinar as, Sim, né? exato. Isso. Mas vocês já pararam para pensar o quanto é difícil aprender a ler? Sim, Não, eu imagino que sim. Na hora que eu vi aquilo, eu imaginei o seguinte, me dei mal, porque eu que não sou tudo bem, eu sou da área da educação, tenho mestrado em educação e tudo, mas eu não sou alfabetizador. É outra história. Eu entendo de educação, entendo de psicologia, entendo, mas eu não sei alfabetizar. Nada que eu também não fosse atrás correndo, porque aí era meu filho. Eu falei, eu sinto muito. Mas nem todo pai tem essa capacidade, tem essa possibilidade. E eu acho que a importância da escola. E a escola é muito mais cômodo, né? Reprova. Eu fui professora alfabetizadora, né? Eu era professora do terceiro período, depois primeiro ano. Então, eu alfabetizei... Muitas crianças, né? Muitas crianças. E fui fazer um curso de Braille. Quando eu fui aprender a ler e escrever em Braille, eu nunca mais olhei para os meus alunos com os mesmos olhos. É porque realmente a gente não para pensar, né? A gente sabe que a gente lê, que a gente escreve, mas a gente não para pensar O processo de né? aprendizagem disso aí. E aí, decodificar aquelas bolinhas. Imagina uma criança olhando para aquelas letras. Era eu olhando para aquelas bolinhas. Eu falei assim, nunca mais olhei para os meus alunos com os mesmos olhos e nunca mais... quer dizer, eu já tinha... Eu acho que quando a professora é alfabetizadora, ela tem que gostar, né? Tem que gostar. Então, eu já gostava muito. Mas aí eu consegui entender a dimensão da dificuldade, sabe? Ter que decorar aquelas letras do alfabeto todas, saber como é que elas aglutinam. É muita informação. E depois que aglutina com a vogal, ainda tem que aglutinar mais sílabas, justapor uma atrás da outra para formar uma palavra. Depois que forma uma palavra, você tem que organizar uma frase. A frase tem que ter sentido. E pior, né? Existe o significado e o significante, né? Exato. Existe aquele símbolo e existe por trás daquele símbolo o que ele remete, né? O valor e fazer dele. essa associação não é fácil. Não é fácil, e eu Pois te falo nem para adulto. Não. E ainda mais assim, se ele aprende as letras, por exemplo, isso aqui é um D, tá? D-A, dá, tá fácil, não é? Claro. Agora, a alfabetização fonêmica não é D, é D. É um som totalmente diferente. Claro. Então, não é D com A, é dá. Porque se a gente fala para eles assim, olha, vamos ler essa palavra, olha, M com A, má. C com A, K. C com O, có. O que você leu? Não sei. Ficou muito grande. Né? Então, tem que ser o fonema. Ma, K, có. E aí, o que é A? Macaco. Só que não é reconhecer letra, é reconhecer o fonema. Isso. E associar esse fonema depois a uma palavra e essa palavra a um significado. Pois é. Não é fácil. Não é. E aí são as crianças de 6 e 7 anos que estão passando por isso, né? Às vezes, tem escola que aos 4 ou 5 já estão passando por esse processo. Exatamente.
Que os meninos ainda estão no concreto e eles estão trabalhando um abstrato que não tem absolutamente nenhum significado para a vida deles. Uma coisa é saber que o A é da Alexandra, o R é do Rui. Isso é concreto, sabe? Sim. É a letra deles. Sim. Mas sair daí para avançar, né, para uma alfabetização aos 4, 5 anos, é uma judiação. É uma judiação. Exatamente. Você falou em dislexia, seu trabalho. Agora, descalculia, isso para mim é novo. O que é isso, descalculia? Para mim, eu nunca tinha ouvido. Alexandre. Eu já ouvia. Eu imagino que a Alexandre... porque não consegue fazer cálculo, como é que é isso? Não Explica consegue fazer gente. conta. Não consegue fazer contas. Eu atendi uma menina também no consultório que já tinha sido reprovada várias vezes e iria ser reprovada outra vez. Quando eu fui fazer um teste com ela de leitura, eu contei quantas... A gente tem um teste que conta quantas palavras lê por minuto. E a gente tem um nível, né, de fluência, de clareza. Eu acho que ela tinha 14 anos na época e a velocidade na leitura dela era de uma criança de 7. Nossa. Depois, na produção de texto, só frases simples, 3 frases, princípio, meio e fim, mas muito pobre, uma produção muito pobre. E na hora que ela foi fazer a atividade lá de matemática, tinha umas contas, ela tentou tampar aquilo que ela estava fazendo. Ela colocou o braço na frente e começou a fazer as contas. E começou a fazer uns pauzinhos, né, uns palitinhos assim para somar. E aí eu perguntei para ela, eu falei assim, por que você está fazendo assim? Aí ela tentou tampar. Eu falei assim, não precisa tampar. Se é assim que você consegue, é assim que você tem que fazer. Ela falou assim, mas eu posso? Eu falei assim, pode. Eu falei assim, mas alguém falou com você que você não podia? Ela falou assim, a minha mãe falou que isso é coisa de criancinha. Ai. Aí eu falei assim, mas se é assim que você consegue, você vai deixar de fazer a atividade de matemática porque você não sabe somar? Não pode. E até então não tinha diagnóstico. E olha quanto sofreu. Sofria tanto que já sabia das dificuldades dela e não queria que eu visse. E aí, isso aí eu tenho muitas situações que para mim foi muito forte. Porque antes de eu ser professora universitária, eu era professora de matemática. Né? Aí eu pegava as crianças nos básicos, né? E eu vivia um conflito muito grande, porque eu sabia de crianças que tinha muita dificuldade, que era além da capacidade dela, e os pais ainda batiam em casa. Então, eu tinha que contornar a situação de modo que eu desse conta daquela criança em sala de aula e meio que chegar nos pais de uma forma o seguinte, não é a criança, porque às vezes até comunicar para os pais o transtorno ou essa dificuldade é difícil porque os pais não aceitam. Não. Eles negam. E tem a negação dos próprios pais sobre a dificuldade, sobre o transtorno, sobre a doença da criança. Mas aí eu vou te contar uma coisa. Dislexia, ela é hereditária. Alguém na família tem, sabe? E aí, às vezes, alguém tem que necessariamente passar pelo pai e pela mãe? Não, pode ter tio, mas não precisa ser pai e mãe, mas alguém tem. Mas a chance de ser o pai é muito grande. O pai, especificamente o pai. Mais o pai do que a mãe, porque os transtornos geralmente são os meninos que têm mais, é de 4 por 1. Olha só. Olha, grande. O TDAH é de 4 por 1, né? E aí a chance de ser o pai é grande. E aí o pai sofreu isso tudo. E como é que tá? Ou às vezes ele tá reproduzindo aquilo que ele viveu. Porque às vezes o pai dele também bateu, né? Exato. E eu não quero... Deu certo, olha como é que eu cheguei. Pois é. Ou eu não quero pro meu filho aquilo que eu passei, então vou bater nele para ele estudar, né? Porque às vezes eu fui preguiçoso. Que bom, né? Que os diagnósticos estão acontecendo. Nossa, mas para mim era muito forte. Então eu sempre fui uma professora... Eu tentava muito estar sempre do lado da criança. Somos duas. E mais do que isso, lembrei aqui de descaiu, emocionei.
mais do que isso. E depois, na universidade, eu lidei com um adulto com esse sofrimento. Descalculia. E tinha aluno que virava, às vezes, assim, um senhor já, um pai de família, e precisando daquele título de engenheiro, na verdade, porque ele já fazia o trabalho de engenheiro mas não conseguia o título porque não conseguia formalizar isso. Aí eu ainda brincava muito com os alunos, falava, gente, e quem não souber deixar os cálculos para mim, porque na prova eu preciso dos cálculos, eu não posso ter só a resposta, porque aí também tem os malandrinhos, tem as colas e tudo, né? Então, assim, eu preciso dos cálculos, mas vamos combinar uma coisa, quem não conseguir transcrever isso em cálculo para mim, escreve em português, pode escrever em texto. Eu leio português também, eu ainda brincava com eles, eu leio português também. Eu vou entender, não precisa montar, não, eu quero que você só me explique como você chegou ali. Seja em qualquer linguagem, seja ilustrada, porque isso sempre foi muito forte para mim. E era impressionante o retorno que eu tinha dos meus alunos na faculdade. Pois é. Porque aí a gente percebe quantos não chegam ali com esse sofrimento. É impressionante. E a descalculia, por exemplo, é um terror, né? Enquanto eles estão aprendendo a tabuada, eles estão aprendendo a somar, a dividir, subtrair. Eu imagino. E depois eles vão poder usar a calculadora para o resto da vida. Para que tanto sofrimento? Essa foi a minha discussão a vida inteira. Fala, conta quem faz a calculadora. Você tem que saber explicar os processos, o raciocínio, a resolução do problema. Isso é matemática. Então, matemática não é fazer conta. E aí o bloqueio vem lá na raiz, sabe? Se eu não sei somar, se eu não sei subtrair, como é que eu avanço? Vamos avançar. Vamos arrumar estratégia para avançar. Não precisa ficar aqui. Bom, então que tal agora darmos mais uma pausa para ouvirmos mais um pouquinho de música com a DJ Verinha. Vamos lá, Verinha, o que temos para agora? Você está ouvindo Olhar de Lá e de Cá, com Alexandra Gomide e Rui Alexandre, o programa de informação e entretenimento de qualidade. Conversamos hoje com a Carmelinda, psicopedagoga, educadora, mãe, não é isso? Professora. Bom, Carmelinda, já estamos caminhando para o final desse programa. E eu perguntei para você lá no começo, arengar. Conseguiu processar alguma... Quer arriscar alguma coisa? Arengar? Fiquei pensando, sabe? O tempo inteiro esse arengar está aqui. Mas... Olha, a dica é sempre a mesma. Eu sempre busco um termo, me dá um trabalho danado, que tem a ver com o nosso tema. Que tem a relação com o tema. Arengar. Não. Não. E você, ouvinte, conseguiu sem olhar no Google, né? No no dicionário, ou perguntar para alguém, conseguiu descobrir o significado de arengar? Quer saber? Vamos lá. Carmelinda, arengar é tirar a atenção. Perturbar. Já que estamos falando de atenção, de perturbações. De perturbações, né? É um problema que nós temos aqui lá no Nordeste, que é o arengar, né? Manhinha. Olha ele arengando. Olha ele me arengando. Tô querendo concentrar aqui, ele me arengando. Olha. Não vou esquecer mais. Foi. Se fosse um português do Nordeste, seria... A me arrengar. A me arrengar. Perfeito. Bom, nós temos um tema agora, que é um tema que eu acho... Carmelinda, eu acho que vamos fazer o seguinte, vou te fazer um convite, posso? Pode. Nós estamos indo para o final, eu acho que é um tema tão importante, tão interessante, e acho que desperta o interesse de muitas pessoas, que a gente pode ajudar muitas pessoas. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pincelada no tema, e posso te convidar para uma próxima prosa? Pode. Fica o convite aí para tratar só desse assunto. Só desse assunto. Então, você que está nos ouvindo e que tenha interesse em entender melhor o autismo, nós vamos conversar aqui com a Carmelinda. Ela vai falar um pouquinho do iniciozinho da coisa, mas nós vamos tirar um programa para falar sobre isso, porque é muito extenso, não é, Carmelinda? Muito, muito extenso. E são vários níveis, né? Porque tem... agora, no autismo, depois do DSM-5, tudo faz parte do TEA, do transtorno do espectro autismo. Antes tinha o Asperger
e o autista, né? Agora o Asperger também faz parte. Então e é por níveis, nível 1, nível 2, nível 3. Nível 1 é o Asperger, aquele que aprende a ler, escrever, tem um talento, né? O nível 2 é aquele intermediário e o nível 3, às vezes, não consegue aprender a ler e escrever. Né? Então, depois que juntou tudo, é muito extenso falar sobre autismo, né? Não dá para falar em 5 minutos, 10 minutos. Mas a gente não dá para falar nem em 2 horas, na verdade. Nem em 2 horas. E ainda tem muita coisa que a gente não sabe, né? Mesmo com tantos estudos, ainda estamos engatinhando. Exato. E existe preconceito, não existe, Carmelinda? Em relação... Os pais, eles têm o que a Alexandra falou, né? Uma negação, né? O meu filho, não, né? Principalmente nesses níveis mais leves eles não aceitam. E isso acaba atrapalhando, não? Mas você não acha que tem... Por exemplo, todos os pais querem o filho inteiro... Perfeito, né? O mais lindo. Já não sei se eu... Mas não é assim? Sei. E aí, até que se digere de que o meu filho é lindo, meu filho é perfeito, porque todos eles são, né? Mas ele precisa desse cuidado, ele precisa dessa atenção. Então, quando os pais entendem isso, a coisa fica mais fácil, mais fluida, né? Menos doída. Exatamente. Mas concordo que tem muitos pais que não aceitam nem a hipótese de comentar? Pois é, eu acho que preconceito é uma palavra muito pesada, né? Agora, pode ter um pré-conceito separado. Né? De que, poxa, mas ele vai passar por isso, né? Como é que vamos fazer o tratamento? Então, o pré-conceito, né? De antes, o que me espera, sabe? Esse pré que machuca. Mais um medo do que um preconceito, Sim, né? eu acho. Porque preconceito... Mas esse medo pode atrapalhar o tratamento, né? Pode atrasar e tudo. Sim. Faz diferença começar mais cedo? Faz... Fundamental. Fundamental. É o que faz a diferença. E a partir de quando cedo que a gente consegue identificar isso? Olha, agora tem os estudos mais recentes, por exemplo, um diagnóstico aos 3 anos, já consegue ver mesmo um atraso da fala, né? Só que no primeiro ano de vida, a gente já consegue perceber que alguma coisa não está caminhando bem. Já no primeiro ano? Antes do primeiro ano. Por exemplo, vamos pensar nós mães, tá, Alexandra? Eu e você, mãe. Quando os nossos filhos nasceram, e a gente ia trocar a fralda dos filhos, uma coisa normal, o pai também faz, né? Fiz muito. Não é verdade? E a gente não brinca com a criança? Vou te esconder, joga a toalhinha no rosto, achou, apareceu, não é? E a criança não interage? Sim, sim. Né? A criança que tem uma propensão a ter o autismo, ela não participa daquilo. Você brinca sozinho, sabe? E você tenta buscar o estímulo dela, trazer de volta, e isso não acontece. Você troca a fralda e não foi um momento agradável, não foi um momento de brincadeira. De cumplicidade. Ali, sim, né? E aí não tem esse retorno. Ele não tem esse olhar, ele não olha para o pai. Isso sabe? Independente do grau ou só em graus mais graves? Eu acho que independente do grau já dá para... Dá para perceber, né? Dá. Eu imagino que em algumas situações mais perceptíveis e outras menos. Isso. Né? Eu diria que mãe percebe de qualquer maneira, né? Porque mãe tem um sexto sentido. Tem. Que nós pais, só se ele escrever na nossa testa, né? A gente identifica um olhar, o choro, né? O tom do choro a gente percebe. Esse choro é fome, esse é isso, esse é aquilo, esse aqui pra mim tudo é choro. Outra característica que vocês estão falando do choro, um bebezinho muito irritado, muito irritadiço, sabe? Que se irrita, se você pega no colo, ele se irrita. Se tem contato físico, ele se irrita. Se tem algum barulho na televisão, ele se irrita. Já são sinais. Sim. Ou, ao contrário, aquela criança que vai no colo de todo mundo e não importa, que fica no carrinho o tempo inteiro e não se importa. Então, tá vendo que são as... Só que é tudo muito, né? Porque toda criança se irrita.
Claro. Não é? Uhum. Tem aquelas crianças boazinhas que vão no colo de todo. Tem, mas isso é muito, sabe? É tudo. É os extremos, É mais né? do que boazinha ir no colo, né? É uma pessoa Sim. que ela não reage. Ela não reage. Você percebe que ela não tem uma reação nem de aprovação, nem de Isso. É uma apatia. Né? apatia. Isso. Exato. E outra coisa dos balbucios. Por exemplo, eu lembro da minha mãe ficar comigo quando os meus filhos nasceram. E ela conversava muito com eles. Fala pra vovó, vamos conversar com a vovó, né? E aí a criança balbucia, e quanto mais a minha mãe falava, mais eles ficavam balbuciando. Então, esse balbucio pobre, pode até fazer algum barulhinho, mas ele não continua, não tem uma conversação, que não é conversa, né? Entre o adulto e o bebê, sabe? Então, tudo isso aí é uma luzinha para ser acesa, sabe? Eles tendem a brincar menos com brinquedinhos, porque a gente tem essa mania, né? Enche de chocalhinho, não sei o que e tal. Eles tendem, isso pode ser um sinal, ou eles, nesse caso, eles também brincam normal? Como é que é isso? É diferente, Ru. Quando você oferece um brinquedo para criança que não tem... que tem um desenvolvimento normal, né? Ele pega o brinquedo, ele olha para você, ele olha para o brinquedo, ele te devolve o brinquedo, ele pede para você manipular, ele interage. Entendi. A criança que tem essa chance de ter o autismo, ela pega esse brinquedo com você e não te vê, não te olha, não tem a interação com você. Ou ela se interessa pelo brinquedo, ou ela não se interessa em nada pelo brinquedo e prefere aqueles brinquedos que estão lá perto dela, ou ficar mexendo com a mãozinha perto do rosto, sabe? É a falta de interação, né? É isso. E nessas pequenas coisas, por exemplo, eu estou falando coisa que a gente faz toda hora, todo dia, né? Na hora do banho. A gente não brinca tanto com as crianças na hora do banho, vão bater na água. E aí eles são mais apáticos, assim, eles não interagem, não tem esse... Porque eles estão no mundo deles. Isso, não tem esse tete-a-tete. E isso desde pequenininho, né? Nossa, desde bebê. Desde bebê. Temos muita conversa pela frente, não temos? Tem. Eu sei que esse tema, para os nossos ouvintes, é um tema muito importante. Acho que o pessoal tem conseguido identificar mais rapidamente porque eu lembro daquele filme, isso, década de 80, lá vai eu de novo, lá nas minhas raízes. Entregando as idades, assim. Que teve um filme que foi muito forte sobre autismo, mas era um caso, assim, extremo, gravíssimo, que a mãe foi, por imitação, eu não sei, aí é Hollywood, né? Por imitação, tentando melhorar o autismo da criança, ela foi reproduzindo, e aí, eu não sei se você lembra desse filme. Sim, eu lembro, ela entrou no mundo dele, né? Sim, sim. E aí, mas foi a primeira vez que eu ouvi falar em autismo na vida. Naquela época eu nem sabia que podia existir isso. Hoje todo mundo, pelo menos, já ouviu falar, né? Hoje tem muitas iniciativas, muitas ações em conjunto, né? A gente vê grupos organizados, associações para tratar exatamente do autismo. Sim. O primeiro livro que eu li sobre isso também foi... Já contei que eu tenho mais de 30 anos de magistério, não posso contar aqui. já se entregou. Sobre autismo. Foi um livro do Círculo do Livro, lembra? Lembro. Eu ganhei um livro chamado Dibs, Em Busca de Si Mesmo. E era lá, o autismo aí que estava engatinhando mesmo, que ninguém fazia ideia do que era. Sim. E foi uma psicóloga que foi ficar na sala de aula com um aluno, porque era aquele aluno que ninguém dava conta, que ele não fazia nada, ele ficava girando no chão, e ela também conseguiu... entrar no mundo. E ele era extremamente inteligente, mas era muito inteligente. E foi através da arte que ela conseguiu se comunicar. Sim, e... Tá vendo como se ela não tivesse feito isso, era uma criança perdida, sabe? Ia ficar ali e conseguiu sair, né? Então, hoje, nós evoluímos muito, sim, a gente caminhou muito, caminhamos, mas ainda tem muito chão pela frente. Tem muito chão pela frente. No próximo programa, aguardem, não é? Não será necessariamente no próximo domingo, mas nós em breve teremos, aguardem, acompanhe-nos.
na rum.pt aos domingos e você se surpreenderá um domingo desses aí com a Carmelinda aqui de volta para falar de autismo. Nós vamos tirar um programa especial, nós vamos avisar nas nossas mídias sociais do programa e fiquem atentos, vocês que têm interesse em entender melhor essa questão, não é mesmo? Bom, Carmelina, então temos muita prosa pela frente, né? Vamos ainda conversar bastante com você. Desejo sucesso nessa nova caminhada, né, aqui em Braga. Obrigada. Essa prosa certamente irá contribuir muito a muitas famílias. A gente espera chegar a muitas famílias, né, tanto aqui em Portugal quanto no Brasil. E no mundo, porque estamos pela internet. Exatamente. Só tenho a agradecer a sua presença. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Eu é que agradeço pela oportunidade, pela confiança, né? E muito obrigada por terem aberto as portas, né? E que a nossa parceria comece. Ok, obrigada, Rui, obrigada, DJ Verinha, obrigada, ouvinte, que mais uma vez está aqui com a gente no Olhar de Lá e de Cá. Muito obrigado, Carmelinda. Sucesso com o seu trabalho, com a sua pesquisa com o professor Leonardo, não é Leandro. isso? Leandro. Professor Leandro. Tá? Muito obrigado, Alexandra. DJ Verinha, muito obrigado pelas músicas que nos trouxe. A DJ Verinha vai encerrar ainda o bloco com mais músicas antes de terminarmos, né? Mas eu vou trazer aqui um pensamento hoje de um poeta que é desconhecido. Aqui em Portugal, então, ninguém nunca ouviu falar. E o pensamento é o seguinte: para realizar um sonho é preciso esquecê-lo, distrair dele a atenção. Por isso, realizar é não realizar. Fernando Pessoa. Ok, uma boa semana para vocês, gente. Tenham todos um bom domingo, até domingo que vem. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.